Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um programa aqui, Panorama da Cidade. Toda terça-feira um novo programa aí no canal do YouTube, Panorama da Cidade. Hoje nós estamos com um especialista aqui, um dentista que vai falar sobre zumbido, falar sobre bruxismo, os dentes, a dentição, um papo muito bacana. Fica aí que a gente vai ter muito assunto aqui com o Dr. Fábio Krischerdorf. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo jóia, Thiago. Obrigado pela oportunidade aí de a gente poder transmitir para o povo, né, aquilo que de repente pode estar afligindo, deve estar buscando alternativa aí, e não está conseguindo resolver o problema. Muito bem, vamos direto ao ponto então, né? Nós estamos falando aqui de ATM, né? O que é essa palavra, né? ATM. E por que um programa nela pode afetar tanto a região da cabeça ali, os ouvidos, a face? O que é? Explica para nós o que é ATM. Então, ATM é a abreviação de uma palavra composta, né, articulação temporomandibular. É essa articulação aqui, né? Na verdade, ela vai articular o osso móvel da face, que é a mandíbula, né, em contato com os dentes. Então, assim, os problemas, assim, são os mais variados, as repercussões são as mais, extensas, complexas, né, que geram uma série de fatores, que chegam a gerar muitos fatores, que atrapalham a vida da pessoa, né. Então, por exemplo, um mau posicionamento da boca ou da mastigação, né, pode levar a fortes enxaquecas, dores, estalos e o zumbido. Certo. Esse é importante, a gente saber a causa para depois a gente ter que controlar isso, né? Na verdade, né, por que alguns, né, alguns pacientes, né, algumas pessoas escutam que o zumbido não tem cura, doutor? Por quê? O zumbido tem cura? O zumbido tem cura, desde que feito um diagnóstico mais apropriado, né? Eles são divididos basicamente em quatro causas, né? Uma causa que pode ser neurológica, que é uma causa neurovascular, que artérias que passam próximo do osso do ouvido, elas começam a palpitar, e aí o paciente fala assim: ó, engraçado que o meu zumbido, ele vai batendo junto com as batidas do coração. Então é um problema de pressão alta e que deve ser visto com um neurocirurgião, neurologista. A segunda causa é causas otológicas, relativos exatamente ao ouvido, né? Que aí são feitos testes e abordagens para ver se esse som está sendo bem adequado. A outra causa seriam doenças sistêmicas não tratadas, não abordadas, né? Como diabetes, sífilis, o próprio HIV, hipo e hipertireoidismo. Então, são doenças sistêmicas que a pessoa pode ter, mas que ela não foi diagnosticada e não foi abordada. Então, pode ser uma outra causa do zumbido. Mas o mais comum está nas causas mecânicas, que é justamente a nossa área, quer dizer, o dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, que é uma especialidade eminentemente hospitalar, que vai abordar isso de uma forma assim bem ampla, né? Então eu sempre gosto de fazer uma comparação para o paciente para que ele entenda, né, que ele tenta desmistificar essa história toda e comparar com o carro, né? Certo. Que a ATM ou essa articulação temporomandibular corresponde ao amortecedor do carro. Certo. O amortecedor do carro, ele não estraga sozinho, ele estraga conforme o uso. Então, isso daqui não é causa. Aqui é consequência do quê? De problemas bucais, tá? Aqui. Então, assim, se a pessoa tem hábitos parafuncionais, né? Ou seja, hábitos parafuncionais são coisas que a gente faz com a boca para aquilo que ela não foi feita, né? Ela foi feita para a gente se comunicar, para se alimentar, não para ficar apertando e roendo, né? Então, o perfil do paciente que apresenta esse distúrbio da ATM, né, o distúrbio temporomandibular, é um paciente que ele tem basicamente três características, né? Um, que ele possui elementos anatômicos que vão, vamos dizer assim, vão estimular o cérebro naquela problemática, alterações psico e sociais. Psico é a personalidade e social é o momento de vida que ele está vivendo. Então, tanto a personalidade, que essa vai ser sempre da pessoa, e os problemas do dia a dia, esses eles vão oscilando. Mas se você tem, de repente, assim, uma que está indo ladeira abaixo e um problema anatômico que está empurrando, é quando aumenta o zumbido, aumenta as dores de cabeça, aumenta o bruxismo. E aí vem uma série de consequências, que é lascar dente, quebrar dente, né? Lá no escritório, né, no consultório do senhor, recebe muita gente com essa causa do bruxismo? Há uma tendência muito grande?
Estatisticamente, tá? O bruxismo, ele tá entre 44% e 46% da população, Poxa. tá? Mas esse bruxismo é uma das características do paciente que possui distúrbio temporomandibular. Então, voltando ao exemplo do carro, tá? Então, o zumbido é como se a pessoa estivesse falando assim, ó, o meu amortecedor do carro está tendo um barulho, né? Então, se olhar somente para o amortecedor e não olhar para o resto do carro, você vai ter que ficar trocando esse amortecedor a toda hora. Mas eis que, de repente, alguém olha e fala o seguinte, olha, esse teu chassi do carro, ele está torto, né? Que corresponde aos ossos da face. Olha, esses pneus aqui eles estão fora de eixo, que corresponde aos dentes, né? Então, para que se possa ter um sucesso com essa sintomatologia, um sucesso de tratamento com o paciente que apresenta isso, e aí volta a falar que são sinais e sintomas, é o zumbido, é o estalo no abrir e fechar a boca, né? É o apertamento, né? Que é chamado de briquismo, ou bruxismo. O bruxismo, abre aspas, né? Todo mundo acha que é de bruxaria e tal, mas vem do termo inglês brushing, que seria estar escovando os dentes um contra os outros, né? Então, tem que ser muito bem diagnosticado. E assim, esse trinômio ele é muito simples, né? Lógico, tem que se avaliar a articulação para ver se ela está estragada ou não. Mas o que vai estragar ela é o funcionamento da boca, né? E aí a gente tem ossos fora de posição, então alterações de nascimento, né? Por exemplo, que tem o queixo aqui, a mandíbula muito para frente ou muito para trás. Ou seja, estamos falando do chassi do carro, né? E, por exemplo, se faltam dentes na boca, se tem alguma restauração ou alguma prótese que foi colocada que ela não está bem equilibradinha, ou seja, esse encaixamento dos dentes tem que estar o mais fiel possível, tá? Hum. Porque se isso não tiver organizado, vai dar problema aqui nessa região. Em alguns casos precisa de cirurgia, outros casos não. Quando que acontece isso? Exatamente. Então, aqui, a cirurgia nessa articulação, nessa ATM, ela é feita quando o disco ele está rompido. Da mesma forma como o joelho, que a gente ouve comumente falar, né? Assim, o jogador tal rompeu o ligamento, agora vai ter que operar. Essa articulação do joelho possui os mesmos componentes que essa articulação aqui, que é a ATM. Então, tem um ligamento, tá? E esse ligamento que faz trabalhar essa articulação, ele é grudado no ouvido. Quando ele arrebenta, não tem como ele grudar sozinho. Aí que entra a cirurgia, que a gente faz cirurgias minimamente invasivas para recolocar esse disco na posição. Esse é o processo cirúrgico. O segundo processo cirúrgico, que a gente vai na causa do problema, se, por exemplo, tem os ossos assimétricos da face, tipo o chassi da pessoa, né? Então é um outro procedimento cirúrgico que compete ao cirurgião dentista nessa especialidade bucomaxilofacial para corrigir o posicionamento desses ossos, né? Mas aí, obrigatoriamente, tem que envolver uma outra especialidade, que é o ortodontista, que vai alinhar esses dentes, Ok. né? E, por final, quando na entrega do carro novo, né, tem que fazer o balanceamento de geometria das rodas, que são os ajustes dos dentes, né? E como eu falo, às vezes os dentes estão bem fora de posição, falta encaixar. Então, são pequenos desgastes que são feitos nos dentes que eles encaixam, tá? Então, esse é a tal da terapia oclusal. O que o pessoal que está nos assistindo, né, deve prestar atenção, né, o nosso público, né, quanto à ATM? O que as pessoas podem prestar atenção, né, no bruxismo, no zumbido? Como é que as pessoas podem prestar mais atenção nessa questão? Sempre, ou quase sempre, o paciente procura tratamento pela dor, Ok? ou vendo, ou enxergando, ou sentindo que tem barulho, né? O estalo, quando tem o zumbido, né? Então, o paciente deve começar a se preocupar, porque assim como qualquer outra articulação, tá? Ela tem um processo de desgaste, e se não tratado for, vira uma artrose. A exemplo de, por exemplo, que a gente ouve falar muito, teve que colocar prótese no quadril, mas por quê? Porque tem artrose. Por quê? Porque não movimenta mais a articulação. Então, esse é um sinal importante, né? Isso não marca a hora, tá? Mas volta a falar, essa articulação, ela não é causa, ela é consequência. Então, deve-se procurar bons profissionais na odontologia para fazer uma avaliação geral, um check-up, ver se está tudo bem encaixadinho.
não precisa estar retinho, eles têm que estar em harmonia, né? Porque existem também muitos pacientes que têm os dentes, todos eles retinhos, tudo perfeito, uma boca digna de Uhum. fotografia de livro. Mas apresentador, Olha tá? só. Por quê? Porque aperta os dentes, porque arranja os dentes. Mas por que que faz isso? De novo, naquele trinômio, alterações biopsicossocial. Porque a parte psicológica, né, que seria a personalidade e os problemas do dia a dia, se a pessoa tem propensão ao apertamento, ao bruxismo, vai fazer. Então, o profissional ele tem que identificar isso um tempo antes e dar tratamentos ou ferramentas preventivas para que isso não desregule. Um fato bem interessante, estatisticamente a literatura cita que de cada 8 mulheres desses problemas, 8 são mulheres e 2 são homens. Então existe uma prevalência mais no sexo feminino do que no masculino, tá? E a nossa estatística, que nós temos assim um volume de pacientes grande, fica na faixa etária dos seus 30 até 50, 55 anos. É o maior público que nos procura com esses problemas, sabe? De zumbido, de dor, limitação de abertura bucal, entendeu? Então sempre acha que é aqui. E muitos falam assim: ah, doutor, problema aqui no ombro, acho que não está relacionado. Está sim, Olha. tá? Porque o músculo trapézio, esse do ombro, quando ele está tenso, ele estimula essa musculatura da face a travar os dentes. Ah, mas é o dentista que vai atuar aqui? Não. Aí é um trabalho multidisciplinar. Aí é fisioterapeuta. Fisioterapeuta tem que desengatilhar esses pontos que o músculo tem, porque ele está tenso e ele só ele atira. Ele atira para onde? Nesses músculos. Então, só o tratamento odontológico muitas vezes não é eficaz. Só o tratamento com fisioterapia também não é eficaz. Tem que haver a união das equipes. Muito bem. Vocês entenderam, né? Olha só, tem tratamento. Que bom que tem tratamento, doutor. Tem Então, tratamento. a gente, né, quem está nos assistindo aí pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo, mas procurando um especialista, né? Isso é importante, sempre um especialista É da área. sempre importante. Lógico, hoje as redes sociais, a internet, ela é muito rica de informações, né? Então, nas nossas postagens, que a gente faz periodicamente, inclusive com pareceres, assim, opiniões dos próprios pacientes, tudo. Então, a gente vê que existe um interesse grande da população em cima disso. E é bom que pergunta, é bom que questiona, porque aí é a nossa oportunidade de poder difundir essa informação. Uhum. Tem ali o Instagram do Dr. Fábio Fischerdorf, que dá para, né, você consultar ali, verificar. Ali, ó, tá aparecendo ali o Instagram, tem ali ele falando, né? Eu estive já olhando várias vezes o Instagram, então tem muita informação ali, muitas dicas, orientações aí, doutor. Então, o senhor compartilhando ali, né, o dia a dia, né, do que está acontecendo no consultório, as dúvidas que acontecem lá. Então é interessante compartilhar essas informações também, né? É isso, a gente está bem aberto nisso daí, e assim, o nosso propósito é ajudar o paciente, né? Não é captar o paciente, mas poder dar informações para que eles possam saber do problema deles, né? Então, nessas conversas que a gente vai dialogando nas redes sociais, muitas vezes o paciente ele já vai fazendo quase que uma consulta. A gente possui um outro mecanismo de atendimento, que é o atendimento online, o atendimento virtual, em que a gente faz uma consulta não presencial, né? Uma videoconferência em que o paciente explica tudo, então a gente já consegue filtrar. E alguns casos, eu digo, esse caso aqui não é da minha especialidade, você vai e busca o otorrino. Ou seja, já é um caminho a ser Uhum. percorrido, né? Muitos pacientes de outras cidades, tal, a gente vai dialogando, diz, não, agora eu quero fazer uma conversa, uma consulta presencial. Mas aí o assunto já está bem, vamos dizer assim, explicado, já está bem diluído, o paciente ele já vem convicto de que realmente pode ter uma solução bem eficaz para o problema. Como é que acontece essa consulta preliminar? Como é que acontece? Explica para nós aí. Interessante, gostei né, do formato. A gente entendendo que o problema existe, né, e que existe uma carência no mercado profissional em que possa ligar a informação do profissional com o paciente, então a gente sabe que existe essa carência. E sabendo disso, a gente fala para o paciente: olha, tem a consulta presencial, mas se você quiser, a gente pode fazer uma videoconferência, em que aí o paciente ele fala sobre o problema dele, e a gente, pela experiência, né, pela nossa casuística, a gente já consegue filtrar
e já começa apresentando alguns casos, né, de pacientes nossos, tudo, lógico que liberaram, porque hoje a Lei Geral de Proteção de Dados ela é Sim. muito importante, bem importante mesmo. E ali o paciente ele já se encaixa nisso daí, sabe? Então é uma consulta de aproximadamente 1 hora, né, que a gente fala, mas isso acaba estendendo para 1 hora e meia, 2. Então a gente sempre gosta de fazer isso no final da tarde e à noite, porque o paciente já está mais tranquilo, aí ele se abre melhor, né, sobre o problema dele, e a gente procura resolver. Muito bem. Doutor, faltou alguma coisa a gente falar sobre ATM? Agora é a hora. Nós estamos quase finalizando o nosso podcast aqui. Muito interessante, temas muito legais. Então, faltou alguma coisa de falar sobre ATM? Basicamente a gente conseguiu englobar todos os assuntos, né? Só chama atenção que se algum profissional falar para vocês, ó, você tem esse problema e você vai ter que conviver com ele, aí é um diagnóstico ineficaz, né? Porque para toda dor, para todo problema tem uma causa e tem que ir a fundo, pesquisar, tá? Então, nas nossas consultas a gente faz uma pesquisa bem aprofundada, a gente vai na causa do problema. E aí a gente fala para o paciente, ó, as alternativas de tratamento são essas. Então, prestar muita atenção em dores faciais, não confundir dor facial com enxaqueca, tá? Porque a dor facial, o paciente ele mostra com a mão, assim, quando é enxaqueca ele aponta o dedo, aí é cerebral. De resto, é tudo muscular. Dor no pescoço, dor em geral, na cabeça, no pescoço, barulho e zumbido, presta Ah, atenção, fica ligado que você tem algum problema. muito bem. Olha que conversa bacana, que conversa legal. Mas vamos retornar a esse assunto o ano que vem, né? 2026 está logo ali. Joia, maravilha. Obrigado pela oportunidade, né, de poder transmitir mais informações. Você é uma pessoa muito conhecida, né, no meio, e a gente quer ver se pode ajudar o próximo com isso. Muito bem. Falamos aqui com o Dr. Fábio Krischerdorf. Muito bem. Muito obrigado por compartilhar essas informações, experiências aí, o dia a dia do consultório. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui em mais este podcast. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.